bebês, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje trago uma resenha que tá muito atrasada, porque vocês estão me pedindo há muito tempo, né? Mas a pessoa que tá, assim, muito louca no final de ano, tá sem tempo, mas eu trouxe, né, antes tarde do que nunca, a resenha da paleta Glam, da Natasha Denona, a riqueza em forma de paleta. E quando eu falo de riqueza, eu não falo de preço, eu não falo de embalagem, eu falo riqueza dos tons, assim, porque eu acho que os tons são o que tem de mais elegante e sofisticado, com tons um pouco mais sóbrios, mais fechados, né? E a Natasha Denona, ela veio de uma paleta que era super quente, que era a paleta bronze, né? Que tem essa embalagem, né? Toda bronze, maravilhosa, com 50 tons de dourado, que tem resenha aqui no canal. E eu fiquei pensando, será que a Natasha vai trazer uma paleta fria? E ela trouxe, gente, ela trouxe a Glam Palette, que tem essa embalagem que é igualzinha a bronze, tá vendo? É essa paleta com tamanho intermediário, ela não é das paletas gigas da Natasha e nem das menores, né? As paletas gigas da Natasha tem esse tamanhão aqui gigante, olha, tá vendo? Custa o dobro, né, do valor, custa $129. E os pães, tá vendo, são enormes. Essa daqui é a Biba e é uma paleta que, assim, não vai acabar nunca, né? Porque tem muita sombra aqui. Eu sou muito mais fã desse tamanho intermediário da Natasha Denona, que também não é barato, que custa $65, mas você tem também 15 cores, mas nos tamanhos de pães que são, assim, mais aceitáveis pra mim, que não sou maquiadora, né? Que tenho muitas paletas. E eu acho que cada vez mais as pessoas tem essa vibe de ter muitas paletas, porque a gente tá cada vez mais criativa na maquiagem, a gente quer cada vez fazer mais looks, a gente tá cada vez mais gostando de maquiagem. Porque antigamente maquiagem era assim, você tinha uma coisinha, né, ou outra, porque maquiagem era uma coisa que você fazia de vez em quando. Hoje em dia as pessoas se maquiam muito. E olha, gente, eis aqui a minha paleta oficial do trabalho, a minha paleta oficial do fórum, porque, gente, esses tons são absolutamente tudo pra mim, tudo que eu uso pra fazer uma audiência, tudo que eu uso pra ir lá despachar com o juiz, porque, gente, vejam essa beleza e tá vendo, são cores, assim, que são realmente, né, mais sérias, assim, digamos. A própria proposta da Natasha, que foi de colocar os nomes, né, em forma de sugestões pra você da onde aplicar a sombra. Então os nomes são Center Eyelid, né, que é o centro da pálpebra, Crease, que na verdade é a sombra ali do côncavo, né, Lash Line, que é a sombrazinha que você aplica rente aos cílios, né, Smoke, que é a sombra de fazer aquele esfumado, né, de dar aquela dramatizada. Então a Natasha, ela fez tipo uma colinha para quem não é muito expert em maquiagem, para quem não é muito profissional, para poder fazer os seus looks em casa, né? Dando sugestões a partir dos nomes das sombras. As paletas intermediárias da Natasha, todas têm esses furinhos aqui atrás, que eu não sei se vocês já viram as resenhas anteriores, né? Mas esses furinhos vem todas, e você pode pegar um alfinete ou uma agulha e espetar aqui no furinho que a sombra vai sair, né? Ela é removível e você pode ir trocando entre as paletas do mesmo tamanho. Então, eu quero colocar, tô achando essa muito fria, mas eu tenho a bronze, aí vou viajar, eu quero colocar metade da bronze aqui e metade da Glam aqui. Você pode fazer, você pode ir trocando conforme a sua conveniência. Eu acho isso demais nas paletas da Natasha. Essas paletas intermediárias eu faço coleção. Eu tenho a Sunrise, que foi a primeira. Eu tenho a Love, né? Aí depois veio a Bronze e agora a Glam. Eu tô torcendo, assim, com os meus dedinhos cruzados pra que a Natasha venha com uma intermediária baseada na Mini Retro, que eu acho, assim, a seleção de cores um verdadeiro deslumbre. Comenta aqui embaixo se você também quer. Agora, falando das texturas da paleta, as mates são aqueles mates convencionais famosérrimos da Natasha Denona, né? São aqueles mates comuns, não tem nenhuma sombra do acabamento cream to powder, que é aquele acabamento que é pó, mas ele parece semi-cremoso, que tem na bronze, por exemplo, essa mais escura, que tem na Biba, que a Biba eu acho que é uma das que contém mais essas sombras cream to powder, né? Que elas, gente, elas são realmente bem, sabe, cremosinhas, elas são pó, mas elas são cremosas. É, assim, uma textura muito diferente que dá um bug na sua cabeça, né? Não tem nenhuma dessa na Natasha Glam, mas em compensação,
As sombras estão impecáveis na qualidade. As mates estão muito boas, elas são muito competentes no que se propõe, que é esfumar bem, que é entregar cor, deixar as bordinhas suaves, né? Que você pode tanto aplicar de forma assim muito nuvem, muito esmaecida, ou você pode, né, construir aquela cor e fazer aquele bloco, né? As mates estão excelentes dessa paleta. E as brilhosas são brilhosas um pouco mais delicadas aqui, viu? Não tem nenhuma sombra holográfica, duochrome, aquelas sombras assim, com a textura um pouco diferente, mais flocadas, texturizadas. Essa paleta da Natasha Denona, a Glam, ela é basicona, 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 basicona mesmo. As brilhosas são aquele brilhoso, sabe, mais rico mesmo, sabe? Uma textura fininha, sabe, mas muito brilhante. Ó, eu vou fazer alguns swatches aqui ao vivo pra vocês. Ó, as sombras são muito boas assim em textura, são amanteigadas, transferem completamente para a pálpebra. Ó, mas o brilho dela é aquele brilho mais delicadinho, né? Que eu lembro muito as paletas, por exemplo, da Charlotte Tilbury. O brilho não é aquele brilho grosso, sabe? Aquele brilho tchan. Eu acho assim que é uma paleta que, assim como a bronze, ela é um pouco limitada, tá? Você não vai criar, assim, looks totalmente criativos com ela. Ela é aquela paleta basicão mesmo. Gente, que paleta mais linda, viu? Ela me encantou, assim, de uma forma que eu não previa, tá? Eu tentei resistir a ela, mas olha, ainda bem que eu falhei miseravelmente, porque as sombras são muito lindas. E vocês reparem que a curadoria da Natasha foi, assim, impecável. Quando a gente pensa em sombra fria, a gente pensa logo em prata, né? E não é o caso, sabe? Porque tem uns tons aqui, sabe, de taupe, tem uns tons achampanhados, mas uns que são um pouco mais queimadinhos, uns que são mais claros. E assim, a tonalidade, sabe, esse chumbo, esse tom assim meio de musgo, não tem nenhum defeito, gente. Não tem nenhum defeito, viu? Assim que a Natasha Denona ela lançou a Glam, muita gente se perguntou, né, se era parecida com a Sultry da Anastasia Beverly Hills. As sombras da Anastasia Beverly Hills é aquela sombra mais pá, sabe? Aquele brilho mais intenso, sabe? É uma coisa que você passa no olho e você já fica, olha, tá vendo? Elas têm uma texturinha que eu particularmente acho ótimo também, porque eu adoro sombra brilhosa, né? Adoro sombra tchan, mas assim, eu acho que pro dia a dia, pro batidão, eu acho que a sombra da Natasha Glam é um pouco mais usável, assim, eu vou usar esse termo, tá? Aqui, mas não é usável por questão de cor, é usável em relação aos brilhos. A Sultry, eu acho que ela não é tão a família de cor assim monocromática como é a Glam. Você olha a Glam, tá vendo? Os tons dela são completamente combinantes entre si. As cores da Glam, elas são cores mais esmaecidas, são cores assim na cartela que elas têm uma pegada extremamente suave, tá? Então é aquela cor apagadinha, sabe? É a essência das cores que tem na Natasha Denona Glam. Então eu acho que se eu tivesse que escolher entre uma e outra, eu acho que eu ficaria com a Glam, porque eu acho que ela é um pouco mais chique. A paleta Sultry, por exemplo, ela tem picos de outra cor, entendeu? De outra família, é meio que misturado, sabe? É uma paleta que é meio all over the place, né? Como lá diz nos Estados Unidos, né? Uma paleta que tem sombras de todos os lugares, assim. A Natasha Denona Glam é aquela família de cores certinha, sabe? Ela pegou o espectro ali, a cartela de cor, e falou assim, não, vou do cinzinha mais claro, eu vou passar pro médio, pro mais escuro, vou pincelar ali algumas outras cores, mas que tenham essa mesma pegada, esse mesmo fundo, né? E ela fez essa paleta e eu acho que ficou, assim, um fenômeno. Era realmente tudo que tava faltando, né? Pra quem queria uma paleta fria, mas que não fosse completamente cinza, sabe? Tem uma elegância, tem um meio termo, tem uma coisa usável aqui nessa paleta. Temos aqui lado a lado a Anastasia Sultry e a Natasha Denona Glam. Já sabemos de cara que o padrão das paletas da Anastasia já é esfarelar um pouco mais. Então nisso a Natasha Glam já é assim bastante superior. As mates a gente também sente uma superioridade
com relação às sombras da Natasha Glam, mas as brilhosas, né, da Anastasia são mais brilhosas, tá? Elas têm uma texturinha que ela faz a sombra ficar um pouco mais aparecida. Talvez essa textura, ela não seja a melhor quem já tem a pálpebra um pouco mais madura, um pouco mais enrugadinha, né? Porque essas texturinhas aqui, elas realçam, né, um pouco mais os enrugadinhos da pálpebra. A textura das brilhosas da Natasha é uma textura um pouco mais fina, né? É um pouco mais delicada, né? Tá vendo? Elas são mais micro refinadas e sendo assim, eu acho que elas ficam um pouco mais lisas na nossa pálpebra. Coloquei lado a lado as que eu julguei que mais poderiam se parecer, né? Então, desse lado aqui a Sultry e desse lado a da Natasha sempre, tá? E podemos ver que algumas sombras elas têm algumas semelhanças, como o dourado, né, que eu achei que são bem parecidos. A sombra rosada, a da Sultry, podemos ver que ela é mais quente do que a sombra da Natasha, né, que é um pouco mais fria. Mas no geral, a semelhança ela existe, né? Mas também há diferenças, questão de texturas, questão também de fundos de cor. E as sombras chaves da Sultry eu acho que são bem diferentes, que é esse acinzentado, que eu acho que ele é muito mais parecido com o acinzentado da Biba do que da Natasha Denona Glam em si. O coral e o preto, que são inexistentes também na Natasha Denona Glam. E olha, algumas sombras também não se parecem em nada. Essas mais últimas aqui, olha, elas são bem diferentes. Então eu vejo muitas diferenças sim entre as duas paletas. Algumas semelhanças mais aqui pro início, tá vendo? Essas sombras marronzinhas. A paleta da Natasha Denona Glam, ela é mais puramente fria do que a paleta da Anastasia. Então, se você tem um fundo de pele muito amarelo, talvez exija um pouco mais de zelo na hora de harmonizar com o blush, com o batom, até com a sua roupa, né? Sempre escolhendo tons mais neutros, né? E até um pouco mais frios para que possa fazer um paralelo bacana. A questão da composição do look, né? Do frio com frio, né? Do quente com quente. Mas isso é um papo que a gente pode bater assim num próximo vídeo, tá? Acho importante dizer que a paleta Sultry da Anastasia, para quem achou ela mais usável, né, em termos de cor, ela voltou, né? Ela pode ser comprada novamente. Ela tinha sido uma edição limitada, mas ela a princípio retornou. A Anastasia trouxe ela de volta. E aproveita e me conta aí nos comentários se você é time Anastasia Sultry ou se você é time Natasha Denona Glam. Eu vi algumas pessoas que compraram a Natasha Denona Glam se desfazendo da Sultry, né? Porque questão das mates, realmente, a Natasha Denona é um pouco superior, mas eu não vou me desfazer da Sultry, porque eu acho que as brilhosas são muito lindas e até uma vai complementar muito bem a outra no dia que eu quiser usar assim, um lookzinho mais frio. Eu sei que eu tenho mais opções de brilhosas aqui na paleta Sultry. E sobre a Biba, eu vou deixar também swatch, porque muita gente ficou questionando, né, sobre esses acinzentados aqui, se eles se pareciam com os acinzentados da paleta Glam. Eles são diferentes, olha, tá vendo? O mais escuro lá é da Glam, né, com esse cinzão aqui da Biba. E eu comparei essa daqui, tá vendo? Essas duas aqui da Glam com essa mais acinzentada aqui da Biba. E é diferente, gente. As da Biba são mais cinzas, né? As que mais se parecem são algumas, tá vendo? Que são essas, assim, mais brilhosinhas, né? Que foram essas duas aqui que eu comparei com essa daqui, né? E com essa daqui. E realmente elas se parecem um pouco. Mas, assim, tem uma diferença mínima ali de fundo, de cor e tal. Mas os cinzas, né, que tava todo mundo pensando que da Biba poderia ser parecido, não são, tá? A paleta Glam, ela é menos cinza do que esses acinzentados da Biba, surpreendentemente. Eu acho que essa paleta Glam da Natasha foi um acerto. É, assim, tem o público-alvo, tem. Eu sei que nem todo mundo, especialmente aqui no Brasil, né, que eu acho até pelo clima que a gente vive, né,
Muita gente não liga muito pra sombra fria, mas, gente, essa paleta era o que estava faltando, assim, para gente que gosta muito de maquiagem, estava clamando, né, pra ter umas sombras mais... É tendência, se vocês pararem pra observar, eu acho que cada vez mais as marcas vão lançar sombras, assim, um pouco mais fechadas, um pouco mais frias. Pra gente, a gente vem de muitos anos, né, de sombras laranjas, né, de sombras quentes, muito dourado. Eu acho que a gente tem que ir variando até pra gente não cansar, né? Então eu acho que é uma paleta que é simplesmente um espetáculo. A minha paleta Glam eu adquiri lá na lojinha da Luciana, a lojinha que eu sempre indico aqui pra vocês. Ela sempre traz as paletas da Natasha na pronta entrega. Eu não sei se quando for ao ar o site dela vai estar em manutenção, mas assim que voltar ela vai trazer muita coisa babado aí de lançamento na pronta entrega. Eu vou pegar essa sombra aqui de transição, né, que ela disse que é transition, né, que é justamente uma sombra para fazer essa transição da sobrancelha para o côncavo, né? É uma sombra que ela é bem clarinha, mais para usar realmente como uma base, né? E ela é bem acinzentadinha, ela é bem friazinha. Ó. Essa é aquela sombra que deixa a gente um pouquinho cadáver, tá? Aí as próximas sombras que a gente aplica, né, já tira um pouco esse efeito. Eu preferia, assim, pessoalmente, que essa sombra de transição, ela fosse um pouco mais meio termo, que ela não fosse tão acinzentada assim. Fosse estilo essa daqui, ó, a Blend, por exemplo, tá vendo? Que tem um tomzinho de pele, assim, digamos. Eu vou aplicar a Crease, que é, né, a sombra de côncavo aqui da paleta. Ó, e tá vendo como ela traz uma profundidade necessária, assim, de cara ao look, ó. Vendo como parece mais fundinho o olho, né? Com mais dimensão. Gente, uma maquiagem feita, né, por uma pessoa que entende de maquiagem, como a Natasha Denona, é algo, né? Porque, olha, o efeito é instantâneo, assim, você não precisa ficar horas ali fazendo a sua make, que é só você seguir as dicas dela que o look vai dar certo. Agora é só você aplicar qualquer sombra brilhosa que tem aqui, que tem várias, né? E o lookinho já estaria em tese pronto. Agora eu vou aplicar essa sombra aqui, ó. Tá vendo? Ela é mais escurinha. E a Natasha, ela diz que é uma ótima sombra para o Outer Eyelid. Outer Eyelid é o que a gente chama de canto externo. Aqui, ó. Tá vendo? É uma sombra linda. Ela é meio chumbo, olha. Muito bonita mesmo. Dá até vontade de passar ela na pálpebra toda. Eu vou ultrapassar um pouquinho mais da metade aqui, ó. Que é um tom de grafite muito sofisticado. Os brilhos são, assim, lindos de viver. Esse tom de sombra é um dos meus tons, assim, favoritos. Eu acho super classudo, né? Imediatamente parece que você já fica mais chique, ó. Eu vou aplicar um pouquinho com o dedo, porque sombra brilhosa com o dedo, né, gente? É outra história. Vocês estão vendo como ela tem uns brilhos, assim, bem bonitos? Aí aqui tem a sombra que ela chama de Brow Bone. Brow Bone é, tá vendo? Esse espaço aqui que tem entre a sobrancelha e esse ossinho aqui, ó. E eu tô aplicando essa sombra que ela vai destacar, tá vendo? Ó. E vai dar uma iluminada nessa área. Vai dar uma levantada também, né? Quando a gente passa sombra aqui, sempre dá uma levantada na sobrancelha. Ó, e ela é uma sombra que você pode usar também aqui no cantinho interno. É uma sombra que você pode usar também na pálpebra, né? A cor dela, ó, é muito coringa. E aqui no início eu vou aplicar essa sombra aqui, que ela é meio prata, né? É uma proposta diferente dessa sombra aqui, que ela diz que é inner corner, que é cantinho interno, que é muito brilhosa, sabe? Dá aquele pop no início. Eu vou aplicar essa mais pratinha aqui, que eu quero fazer, ó, um lookinho mais básico hoje. Olha, tá vendo como dá a claridade necessária
né, pro olho dar um pop. Aqui, eu vou pegar um pincelzinho assim, tipo de delineado, ó, e eu vou pegar essa aqui, a Lash Line, que é uma sombra que ela é quase preta, e ela é uma sombra ótima pra isso, ó. Você dá uma escurecida aqui, ó. Tipo um semi-delineado, né, que dá uma puxadinha no olho. E o truque de você aplicar a sombra escura bem aqui rente aos cílios é que quando você aplica máscara, eles parecem mais cheios, tá? Porque fica, né, mais escurinho aqui nessa área. Então eles parecem um pouco mais volumosinhos, né? Fora que já dá uma puxada aqui no olho. Parece que dá uma abertura e o olho, assim, fica um pouco maior, né? Com a aparência do olho um pouco maior. Dá uma quebrada em todo esse acinzentado, eu vou aplicar esse aqui, ó. Esse tom meio amarronzado, que ele é lindo, tá? Ele é lindo pra usar aqui, ó, na pálpebra toda. Eu vou aplicar um pouquinho aqui, ó, rente aos cílios inferiores. É um tom mais metálico, mas como ele é mais fortinho, dá pra você aplicar tranquilamente aqui embaixo. Gente, eu tô querendo me matar, porque eu percebi que eu gravei todo o vídeo da maquiagem em si, né? Mostrando como é que eu fiz, num modo que não era a maior qualidade da minha câmera, porque eu baixei a qualidade para gravar um vídeo pro escritório, né? Para mandar pro WhatsApp e e-mail, que era uma coisa, fica mais fácil, né? Esqueci de voltar com o modo. Ai, meu Deus, não sei se vai ser prestável, então, o vídeo desse look. Mas olha, eu apliquei bastante máscara de cílios e ó, tá vendo o brilho das sombras? Acho que nessa qualidade dá pra ver bem, né? Tá vendo? Ela é bem brilhosinha. Esse tom aqui eu acho muito elegante, esse tom de chumbo. Aqui o Outer Eyelid, né? A única coisa complicada dessa paleta é que tem várias sombras do mesmo nome, né? E aí tem várias Outer Eyelid aqui, tem pelo menos umas 3 ou 4 aqui, que é geralmente essa sombra, né, de pálpebra, né? E aí pra gente que é youtuber, né, a gente acaba tendo que mostrar, né, essa sombra aqui, porque se a gente falar o nome, tem várias com o mesmo nome. O cinza, quando harmonizado assim com sabedoria, ele pode ficar muito bonito, ele não fica noiva cadáver. Eu apliquei um blush bem nude, que foi esse blush aqui da Buxom. Eu sempre falo pra vocês, é o Seychelles, que ele, tá vendo, tem brilho. Ó, e é um blush neutro que combina realmente com tudo, sabe? E ele traz um pouquinho de cor pra maquiagem. Que se eu aplicasse um blush muito frio, né, tipo um rosa muito frio, ia ficar aquela coisa bem caricata, né? Aquela coisa fria demais. Então, é sempre bom a gente também dar uma aquecida pra não ficar tudo muito morto. O batom que eu apliquei, por exemplo, foi esse aqui da MAC, da coleção com a Caitlyn Jenner, né? É o Rocket, tá vendo? Ele é um nudezinho que ele tem um certo aquecimento, ele não é totalmente frio, que se eu aplico um tom assim, tipo isso aqui, vou parecer super morta, mortíssima. Eu vou aplicar essa blend aqui, ó, tá vendo? Ela é um tom mais quentinho. Ela não chega a ser quente, né? Mas é menos frio, olha. Tá vendo? É um marronzinho que dá pra você usar super pra aquecer, né? Quando você não quiser uma coisa extremamente cinza. Eu vou mostrar pra vocês que não só de cinzas vive essa paleta, tá? Eu vou aplicar o tomzinho mais amarronzado, eu vou aplicar o dourado que tem aqui. Ó, e essa sombra, olha, eu tô aplicando meio que por cima, de qualquer jeito, né? Pra tentar não mexer muito com a máscara de cílios que eu já apliquei. E a minha pálpebra tava sem selar também, tá, gente? Então é porque o mate é babado real, tá? Eu vou aplicar a Center Lid, né, que é a douradinha. E aqui no canto externo eu vou aplicar essa daqui, essa mais marrom. Ó. Que também fica linda, ela toda na pálpebra. Olha, gente, apliquei de qualquer jeito, assim, bem rapidinho mesmo, só para que vocês possam ver uma outra composição, né, de look. Também como atingir, né, um look menos frio com essa paleta, é totalmente possível,
Tá vendo? É um dourado que é um dourado mais classudo, assim, na minha opinião. Chegou bem a tempo agora do final do ano, né? Que eu acho que tem total a ver, ainda mais lá nos Estados Unidos, né, que é neve, é frio, né, inverno lá. Eu acho que pro Natal lá vai ser completamente sensacional. Na minha opinião, é uma paleta mais invernal. Agora pro verão, certamente eu vou ter mais vontade, né, de usar a Natasha Bronze, por exemplo, mas dá pra você ativar looks assim que não sejam tão gélidos assim, né? Porque essa paleta, gente, é a paleta Let It Go, né? A paleta da Frozen. Agora esse dourado não tá combinando, né, muito com esse brinco, né? Mas olha, tá vendo? Eu tô me sentindo muito inimiga real do fim na resenha dessa paleta, gente. Mas eu voltei só pra mostrar pra vocês aquela sombra marrom com brilho. Essa daqui, ó, que eu usei ela simplesmente em todas as minhas makes hoje. Ó, como ela é bonita, como ela é sofisticada. É total o look que eu uso, assim, no dia a dia. Inclusive, eu vou sair agora pra trabalhar com ela. Só ela na pálpebra, eu acho que já faz todo um efeitão, sabe? Porque ela é complexa, ela não é extremamente brilhosa. Né? E, ao mesmo tempo, ela não é mate, ela não é chatinha, sabe? Tediosa. É uma sombra que tem uma complexidade, você aplica, né? E ela meio que já vai esfumando, assim, sozinha. Só ela já basta, é uma sombra que se basta. Então é um dos meus xodóis, sem a menor dúvida, dessa paleta Glam. Aproveita e me conta aqui embaixo qual é a sua sombra favorita, se você tem a paleta Glam também. Talvez a minha única crítica a essa paleta é que não tem um tomzinho assim claro, mate. Eu acho que poderia tirar um desses dois tons aqui, que eu acho que na prática eles são bem parecidos, e um deles fosse mate, que aí pra mim ia ser super completa, porque não é todo dia que eu gosto de realçar aqui com brilho. Tem dia que eu gosto de aplicar um matezinho claro aqui, sabe? Talvez eu colocaria essa sombra de transição um pouco menos fria também, mas eu acho que isso não ofusca toda a genialidade, né, da escolha das cores. Eu gostei realmente demais. Talvez eu colocaria tipo um tom de vinho, tipo esse que eu tô usando na minha blusa, né, ao invés de um desses marrons também, um vinho mate. Eu acho que super combina também com essas sombras, mas isso é uma coisa que você pode pegar emprestado, assim, de uma outra paleta que você tenha também. Eu acho que essa paleta, ela é muito complementadora, assim, de outras paletas, de outras sombras brilhosas que você tenha. Se você tem a Biba, eu acho uma dupla, assim, super dinâmica, super maravilhosa, assim como é a Biba também com a Bronze, sabe? Porque toda essa parte aqui da Biba, eu acho que, assim, foi feita para complementar com a Bronze. Então a Biba é assim, é a paleta mãe que complementa essas duas filhas aqui maravilhosas, né? A super mãe neutra com os dois filhos neutros, um pro frio, um pro quente. São, assim, duas opções maravilhosas. Foram, assim, duas das paletas favoritas, assim, que eu tive esse ano. Eu acho que questão de qualidade, tanto a Glam quanto a Bronze são as que mais se assemelham, assim, em questão de solidez com essa paleta, as paletas maiores da Natasha, no estilo da Biba, no estilo da Gold, tantas outras que a Natasha tem, apesar da Glam não ter as sombras mates especiais, né, que são as Cream to Powder, ainda assim eu acho que a qualidade dela é muito, muito, muito sólida. Isso, me conta aqui embaixo se você gostou da Glam, se é o seu estilo de sombra, se você gosta de mais sombra quente, mas você assistiu para prestigiar mesmo assim. Se você que tem a Glam, comenta aqui embaixo o que você achou, se virou favorita, ou se não foi assim tanto amor. Gente, eu acho difícil, viu? Porque ela é muito mais linda quando chega ao vivo na nossa casa. Quando eu via vídeos e quando eu via fotos, eu não imaginava o quão linda ela seria ao vivo. Ó, um grande beijo pra vocês, a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!